Então vamos começar aqui bem objetivo, a gente já vai começar falando dos transgênicos, tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos sobre o que é o transgênico. Então, o primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês é os organismos geneticamente modificados, ou os OGMs, e os transgênicos. Então, na verdade, eles são dois termos que a gente utiliza, e muitas vezes a gente usa o transgênico para falar de organismos geneticamente modificados, tá? E eu vou trazer aqui para vocês que eles não são a mesma coisa, tá? Eles não são sinônimos. Então, o organismo geneticamente modificado, por definição, ele é um organismo que é modificado geneticamente, mas não necessariamente ele recebe um gene de outra espécie. Então, às vezes, é só um trecho do DNA que foi editado, cortou um pedacinho, tirou ali, mas ele não necessariamente né, ele recebe ali um gene de outra espécie. Ele pode ser modificado com um gene da própria espécie, ou só um DNA, digamos assim, editado, tá? Já o transgênico, ele é um organismo que é modificado geneticamente com genes de outra espécie, tá? Então aqui vejam que, na verdade, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico, tá? Então é importante a gente ter esse conceito em mente, tá? Porque às vezes a gente vai ler, encontrar na literatura e saber que eles são, né, definições diferentes, mas que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, tá? Então, aqui eu queria trazer alguns para a gente já quebrar de cara esse preconceito que a gente tem com os transgênicos, né? Trazer alguns exemplos. Então, o que, que a gente tem de transgênico? Então, quando a gente fala transgênico, e claro que quando a gente pensa em transgênico no alimento, a gente lembra imediatamente daquele triângulo T amarelo, né? Que parece que é algo radioativo, que o seu cachorro vai brilhar no escuro, alguma coisa assim, né? Claro, a gente tem transgenias que têm modificação, que alguns animais, inclusive, podem brilhar no escuro, né? Alguns peixes, né? Então tem se trabalhado essa parte da transgenia. Mas a gente tem também coisas muito legais no mercado, como, por exemplo, o Golden Rice. Né? Então, o Golden Rice, traduzido aí para português, seria um arroz dourado, né? E aqui tem na imagem um arroz normal e esse arroz de coloração mais amarelada, né? Ele é um arroz que é desenvolvido para uma região, se não me engano, Polinésia, tá? Que tem muita deficiência de vitamina A. E principalmente as crianças, tem muitas crianças que vêm a óbito, né? Ou desenvolvem doenças graves e que não podem ser tratadas por conta dessa deficiência de vitamina A, né? Então, que é devido ao tipo de cultura que se faz, né? De alimentos, o tipo de alimentação, principalmente dessa região, é uma região que é pobre em vitamina A. Tá? Então, foi desenvolvido esse Golden Rice para suprir. É uma região que se consome muito arroz, então por isso a escolha do arroz. Tá? E esse arroz foi modificado geneticamente para ter maior concentração de vitamina A. Né? Por isso que ele tem essa cor mais amarelada. Né? E recentemente esse arroz, né, ele veio há muitos anos, mais de 10 anos que ele vem sendo pesquisado, e recentemente, se não me engano, nesse ano, no final do ano passado, ele foi liberado aí para cultivo, né, a nível dessa região e também para venda. Né? Então vejam que muitos anos de pesquisa envolvido para uma causa que é muito importante, né, diminuir mortalidade infantil, tá? E melhorar a qualidade de vida. Outro exemplo que a gente tem é o salmão. Então, hoje, o salmão que a gente come, o salmão de cativeiro, né? Ele é de uma variedade que é um pouquinho menor e ele demora aí em cerca de 1, 2 anos, dependendo da variedade, para atingir o tamanho adulto e poder ser vendido. Então, imagina que esse animal está ali 1, 2 anos consumindo alimento, tudo até poder ser vendido. Tá? Então, eles estão avaliando uma variedade de salmão que é modificada geneticamente para crescer mais rápido. Tá? Então, ele vai atingir o tamanho adulto mais rapidamente, com isso, diminuir os custos de produção e fazer um animal que tenha a mesma qualidade nutricional, as mesmas características, chegar com um preço mais em conta na mesa. Tá? Então, isso eu acho que é um fator que é importante. Então, mostrar que os organismos geneticamente modificados, eles têm um papel também na nossa, né, no nossa a nível global, aí, tanto de alimentação quanto de custo, né? Hoje, muitos alimentos são geneticamente modificados para diminuir o custo, que é importante.